DNF Duel apareceu nas betas com problemas e o preço inicial do game no PC assustou muita gente. Mas agora que ele tá pronto, ele é bom mesmo ou só tem os famosos gráficos de Guilty Gear e acabou? E pra você inscrito, eu vou te falar, a proposta dele é completamente diferente do que eu esperava. Eu recebi a versão de Steam e testei com todas as configurações no máximo, e não tem como. A primeira coisa que tem que se falar a respeito de DNF Duel são os gráficos. A Arc System Works mantém o padrão altíssimo de qualidade em seu estilo, implementado, claro, na famosa Unreal Engine. Não é o melhor trabalho da Arc System nisso, mas mesmo não sendo, é facilmente um dos jogos mais bonitos disponíveis atualmente. Com animações extremamente fluídas e escolha de design, principalmente de cores, incrivelmente certeiras. Por essas e outras que é importante ter um monitor com HDRI e várias configurações para aproveitar e ver ao máximo a qualidade. Talvez os gráficos só não sejam do mais alto nível por causa dos cenários, enquanto alguns, como o Oceanic Express, são lindíssimos, outros carecem de conteúdo ou detalhes, sendo vazios e alguns até sem graça, mesmo sendo extremamente bonitos. Por outro lado, isso ajuda a não pesar no online e faz o game rodar ainda melhor. Só que com esse sacrifício, fica realmente parecendo simplório demais. E é uma situação parecida com as das músicas do game. Tirando as canções principais, as trilhas que tocam durante as lutas não são exatamente muito memoráveis, mas também não são ruins. Na verdade, você mal vai ouvir elas durante as batalhas, mas são um prato cheio pra quem curte hard rock e guitarras virtuosas, o que não é meu caso. Mas vamos falar do jogo em si. O item principal de DNF Duel é a moeda do jogo. O Gold cria o fator replay, diversão offline e segura o jogador casual, pois ele habilita os extras. Por exemplo, toda vez que você joga no Free Battle, que é basicamente um versus mode, você ganha uma quantidade de ouro, e esse ouro é usado no menu Collection, onde você pode usar ele para comprar um bonequinho para deixar no lobby online, ou um título e avatar para colocar no seu cartão online. Além disso, toda a galeria de vídeos, sons, música, artworks só é desbloqueável para ver comprando com Gold. Alguns muito caros, outros muito baratos, e alguns poucos ainda precisam ser desbloqueados jogando outros modos offline. Além do Free Battle, com várias configurações de round, tempo e até handicap, há também um sensacional modo Survival. Nele, cada personagem tem 3 rotas a seguir, enfrentando personagens aleatórios. Na rota 1, enfrentará 15 adversários, na 2 são 30 e na 3 são 100. Só que em cada rota a dificuldade aumenta, e é aí que entra o grande diferencial. Após cada vitória, você pode usar a pontuação da luta para comprar upgrades pro seu personagem, colocando mais dano, mais defesa, recuperação de vida e por aí vai. Você precisa subir os levels e status do seu personagem para poder suportar a maratona, como um RPG. Sensacional. É simplesmente viciante o desafio, e é um conteúdo offline que gera um fator replay gigantesco, e ainda é possível salvar e continuar depois, já que pode ser um gameplay de muitas e muitas horas seguidas. De longe, esse é o melhor modo offline do DNF Duel, mas não o único. O modo principal é o História, que eu sinceramente não sei se tem alguma coisa a ver com o jogo original que inspirou ele, ou o sucesso asiático Dungeon Fighter Online. Mas, no Story Mode do DNF Duel, você conhece a lore do game, que fala sobre portais, o tal do Will, que é basicamente a alma, e o motivo desses lutadores quererem se enfrentar. A história não é exatamente assim elaborada, são apenas algumas imagens, por assim dizer, semi-estáticas, com pouquíssimas animações e muito texto na tela. Infelizmente, o jogo não está em português, o que atrapalha muito a experiência nesse e em outros modos offline que eu vou falar daqui a pouco. Mesmo assim, é legal entender a caçada e os desafios de cada personagem, mesmo porque partes da história de cada lutador se cruzam, e com isso cria-se a vontade de olhar a jornada de cada um para entender o contexto do encontro entre eles na história. Se esse vídeo for bem divulgado, quem sabe eu não faça um sobre a lore de DNF Duel. A parte ruim é que não há configurações de dificuldade nesse modo. São lutas muito rápidas no level mais fácil, focando apenas em apresentar os personagens e sua vida em pouco mais de 1 hora de gameplay para cada um no máximo. Se você quer mais desafio ou uma diversão rápida assim, no Arcade Mode você luta contra 7 oponentes e mais o chefe em dificuldade crescente, podendo após cada vitória
agora decidir entre duas opções qual será o seu próximo oponente. O modo tem 3 levels. A normal, que é very easy, como os adversários simplesmente parados esperando para tomar um golpe. A expert é a verdadeira dificuldade normal, que é mais indicada para os iniciantes, já que nesse o adversário responde. E a Slayer, que é o very hard, a única que oferece algum desafio de verdade ali. Mas a grande versão deste modo está escondida. E para falar dela eu preciso antes explicar os personagens de DNF Duel. Apesar de ter muitas armas e espadas por causa da temática, com poucas exceções, cada um dos 15 personagens tem seu próprio carisma e é marcante de algum jeito. Não só pelo visual, mas pela desenvolvedora A-Team moldar eles inteiramente focados em estereótipos de jogos de luta. Tem um vídeo muito bom do Vini, do Punho do Dragão, sobre isso, que explica os vários estilos de gameplay existentes. Como o Rushdown, que é o jogador que vai pra cima sem parar. Tem o Zoner, que fica em uma área distante batendo de longe. Tem o Grappler, que gosta de tirar grandes danos com agarrões de perto e por aí vai. DNF Duel pega o melhor de cada tipo de gameplay e dá ao jogador o personagem dos sonhos pra jogar com ele. Você gosta de um Zoner, mas não manja muito de combo? Vai de Vanguard. Gosta de Zoner, mas fica bem de longe? Vai de Ranger. Prefere um personagem de dano alto? Com agarrão tem o Grappler. Sem agarrão tem o Crusader. E assim vai. Puppet, Zoner de meia tela, Rushdown, Mix-Up, Trapper, Shoto, todos estão lá, com todas as ferramentas mais fortes e completas possíveis pro estilo dele. Seu personagem perfeito pra jogar muito provavelmente está em DNF Duel. Assim como eu me encontrei com o Vanguard. Então com isso o jogo se balanceia por cima. Todos os lutadores são muito fortes, o que torna jogar o game uma experiência extremamente satisfatória. Além de acrescentar no ponto secreto que eu estava falando antes. É o seguinte, a inteligência artificial do modo arcade segue exatamente o arquétipo de cada personagem. Se seu adversário só tem golpes de perto, ele vai ficar correndo o tempo todo para se aproximar de você. Se ele é de projétil, vai imediatamente ficar do outro lado da tela tirando coisas sem parar em você. E assim por diante. A máquina faz o básico que o arquétipo do personagem faz. E isso parece ser proposital. Pois assim, você vai aprendendo a jogar jogos de luta em um nível acima sem perceber. Pois aprende a desviar e vencer o melhor de cada estilo de luta. Além de encontrar posicionamento do seu personagem contra tal arquétipo, propor jogo e tudo mais. O jogo começa aparecendo impossível e com muito pouco tempo você vai aprendendo as fraquezas de cada gameplay e já sabe o que fazer para punir, levando isso para outros modos de jogo e outros games também. Uma verdadeira e gostosa aula pro casual. Outra aula que o game dá é no tutorial, um dos melhores que eu já vi na minha vida. Nele é explicado desde o básico dos jogos de luta em geral até as minúcias do gameplay do jogo do seu personagem favorito. Tudo não só resumido a um texto, mas com a possibilidade de você mesmo realizar com calma cada movimento e combinação quantas vezes quiser. Só que não fica apenas nisso. Dentro do modo tutorial tem não só o básico, como 2 outros modos que são um tesouro escondido. O modo Basic Combo te ensina as sequências desde as mais básicas até a mais desafiadora. Um verdadeiro modo trial, ou missão, que começa muito fácil e termina muito difícil. Além dele tem um modo Challenger, onde você precisa fazer certos desafios, como escapar de um Zoner e vencê-lo com um combo, ou sobreviver a uma ofensiva por 30 segundos sem poder dar golpes, abrir a guarda do oponente e dar um combo que o derrote e etc. São 8 desafios diferentes para cada personagem. Um conteúdo offline para dias e dias de jogo, mesmo para quem for já experiente nesse tipo de game. Além de ser especialmente muito legal também pro casual, pois basicamente, como você encontra seu personagem quase que perfeito ali no jogo, você fica com vontade de aprender mais sobre ele. E com todas essas possibilidades que te instigam a jogar mais, esses modos como foram produzidos, podem levar alguém a mudar de casual para competitivo facilmente. Aliás, falando em jogadores mais competitivos, o conteúdo offline termina onde eles mais passam o tempo, no Practice, que é um dos mais completos disponíveis nos jogos de luta. Nele você pode simular quase todas as situações possíveis, até quantos pixels de vida você e seu adversário possuem. É lá que você vai treinar o item mais polêmico do jogo. O gameplay de DNF Duel é bem menos complexo do que o de Guilty Gear Strive. Você tem 2 botões para golpes normais, um para golpes que gastam a barra de mana e um com as principais habilidades do estilo do personagem.
personagem. Fora isso, você tem a defesa e o botão para super especial, que funciona quando você está com menos de 30% do sangue. A coisa aprofunda mais quando você defende ou recebe certos golpes, porque você vai criando uma tal da vida branca, que pode ser perdida se você tomar um golpe, ou usada a seu favor para cancelar a animação de alguns ataques e assim estender um combo, similar ao que é o Roman Cancel em Guilty Gear, o Quick Max no KOF e em breve o Drive Cancel em Street Fighter 6. Em resumo, o jogo possui mecânicas simples e comuns em jogos de luta, mas não deixa de ser profundo, pois sua complexidade foca mais na precisão do jogador do que em mecânicas em si, e na recompensa por se dedicar a melhorar. Por exemplo, DNF Duel pode ser jogado com comandos simples, como colocar para um lado e apertar um botão para sair um super golpe, ou para baixo e outro botão para executar um Shoryuken, assim como o Smash Bros já faz. Mas se ao invés de usar as simplificações você fizer o comando completo do Shoryuken ou a meia-lua com o botão, você é recompensado em sua barra de mana, a azul escrita MP, que é a principal do jogo, pois todo o gameplay, combos e magias giram em torno do gerenciamento dessa barra de energia. E o mesmo exemplo vale para defesa. Você pode defender normalmente segurando para trás, como em vários jogos de luta, mas se usar o botão de defesa para isso, você não vai tomar aquele pulo com um golpe que pega nas costas que quase todos os personagens têm. Ou seja, quanto mais se dedicar para melhorar, maior recompensa você terá no gameplay por isso. Um jeito de ter algo para os competitivos sem atrapalhar a diversão dos casuais. Entretanto, vou ser sincero aqui, entendo que para os jogadores competitivos, essa quantidade diminuta de mecânicas podem levar o jogador a enjoar de fazer as mesmas coisas após algum tempo. Isso, somado à frustração devido à grande quantidade de acessibilidade para os casuais fazerem grandes coisas no game, pode se tornar frustrante para alguns mais hardcores e puristas. Mas se a gente reparar, fica bem claro que o foco de DNF Duel não é prioritariamente os jogadores competitivos. E não há nada errado nisso, mesmo porque já tem muito jogo focado neles. E os casuais são maioria absoluta. Mas tem mais uma coisa para os competitivos. Enfim, chegamos no modo online. E aí vem mais uma má notícia. Para se conectar online demora muito tempo. Isso porque eu testei antes do lançamento com servidores vazios. E já toma outra notícia ruim aí. Não tem crossplay entre plataformas, o que diminui muito a quantidade de jogadores encontráveis para batalhar. Mas quando você consegue conectar com alguém, você encontra o básico que um jogo de luta tem que ter hoje em dia: rollback netcode. Eu joguei umas partidas com o Matheus Chi para testar e com ele funcionou muito bem. Infelizmente, como eu recebi o game em acesso antecipado, não pude fazer muitos testes devido à falta de players e os servidores estarem fechados por alguns dias devido a alguns jogadores que estavam tentando se aproveitar de vazamentos, o que prejudica todo mundo. Mas, ao que tudo indica, segue a qualidade de sempre da Arc System com o netcode. E essa conexão é usada principalmente na Ranked Match. Quando você entra pela primeira vez na Ranked, você pode selecionar se quer começar em um ranking para jogadores novos, intermediários ou avançados. E aí você pode crescer de rank vencendo quantidades exatas de batalhas, como é normal em vários jogos. Além disso, você tem várias opções de configuração de matchmaking, incluindo servidores na América do Sul, porém não exclusivo ao Brasil, e configurações simples de batalha, com personalização de música e cenário favorito. Só não gostei da possibilidade de jogar Ranked com um personagem secreto desbloqueável do jogo, que pelo menos pra mim ele está forte demais pra isso. Mas também pode ser só o famoso abalo e o que tem que treinar mais. Já na Player Match, que são as famosas casuais online, você procura lobbies de acordo com ranking, quantidade de pessoas e regras das partidas. Os jogos funcionam bem, não tive problemas com bugs e crashes no PC como aconteceram na beta. E a Casual Match continua com o mesmo estilo clássico da Ark, com bonequinhos fofos dos personagens de DNF Duel. Muita gente não gosta desse estilo e dessa vez, pelo menos pra mim, eu realmente acho desnecessário isso. Todos os lobbies são iguais, então não tem pra que ter essas coisas. Pois o menu simplesinho, como outros jogos fazem, seria muito mais fácil e prático. E por fim, existem os rankings, onde você pode ver os melhores do mundo até aquele momento. O modo online é realmente bem simples e normal, sem nada além do básico. Ah, e é também no menu Collection uma listagem de replays salvos, seja online ou offline. Nele você pode parar a luta, ver comandos executados e até passar frame a frame para analisar os mínimos detalhes de cada movimento. E convenhamos, fica muito mais legal ver no Mobius da Bank. Tá, mas agora sabendo tudo isso, vamos à pergunta. DNF Duel vale o preço cobrado ou é só mais um genérico de Guilty Gear? Então,
DNF Duel, pra mim, exemplifica o grande problema da Arc System Works com seus jogos. Eles são sensacionais, e a partir do momento que um é apenas muito bom, fica parecendo que houve uma queda, mesmo ele sendo ainda muito bom. E vamos ser sinceros, é hipocrisia não admitir que inconscientemente você acaba meio que comparando DNF Duel com outros jogos da Arc, mas é aí que mora o perigo. Mesmo que tenha o nome da Arc System Works nos créditos, quem programou o jogo foi o estúdio 18, em parceria com a Arc e a coreana Nexon. Em um caso muito similar da Jimps com Street Fighter 4 da Capcom e a própria 18 que fez Marvel vs Capcom 3. O jogo não tem absolutamente nada a ver com Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus ou Guilty Gear Strive. Então, a partir do momento que você consegue vencer o estigma que vem junto do jargão gráficos de Guilty Gear, você encontra em DNF Duel um game extremamente sólido em tudo o que se propõe a fazer, tanto que ele oferece a parte do pacote básico para se ter um bom jogo de luta. Mas DNF Duel faz isso principalmente focando no público casual, como se quisesse apresentar os jogos de luta como algo divertido para o máximo de pessoas possível, e é extremamente feliz nisso. Com horas e horas de diversão e conteúdo, com um fator replay muito grande em vários modos diferentes. Eu, como um jogador ruim que não fica no online e só joga casual às vezes, me diverti muito e me senti muito feliz com tudo que eu vi no game. Se ele vale o preço que é cobrado, sinceramente, se você tiver condições e for casual, eu sugiro que compre. Se não tiver condições ou for competitivo, eu te sugiro que espere uma promoçãozinha, mas compre também. Não perca a oportunidade de experimentar o quão gostoso é jogar DNF Duel. Nota 8,3. Ei, se puder, por favor, cara, se inscreve aí no canal, dê essa força pra gente, estão precisando e não custa nada, né? E me diz aí, vai comprar o DNF Duel? Ficou interessado? Me diga nos comentários, eu quero saber. E obrigado por assistir até aqui. Obrigado também aos membros e apoiadores do canal que fazem ele acontecer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou meio apressado, mas essa é a minha opinião sincera. E muito obrigado também a BenQ por apoiar o canal. Eu vou deixar aqui esse vídeo contando a história bizarra da Arc System e de como ela perdeu os direitos de Guilty Gear para uma empresa de patincos. Mas se você já viu, tem esse outro aqui que eu acho que você vai gostar e ficou realmente muito legal. Dê uma chance pro canal. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!